Olá, gente. Eu venho explicar um pouco para vocês a questão da estrutura do COVID e como ele está relacionado ao nosso organismo, até atingir, no caso, a nossa célula animal. Dessa forma, esse vídeo, antes de eu falar sobre a questão sobre a deriva genética, que é uma forma de adaptação do vírus, a gente vai tratar um pouco sobre a estrutura e como ele está relacionado às nossas células. Bom, o que a gente sabe até agora na literatura é que o SARS-CoV-2, cientificamente falando, o famoso COVID-19, ele ganha esse nome de corona pelo fato dessas coroas, que são essas proteínas adaptativas que eles tiveram para poder se agarrar, se conectar às nossas células do trato respiratório superior, inferior e das nossas células ali, do trato respiratório, da corrente sanguínea, que está ali relacionada à nossa pressão arterial, a questão do intestino, e renais e fora outras células, que já foi comprovado como ele pode se conectar de maneira mais fácil, porque essas células contêm esses receptores, essas proteínas que se conectam. E como ela se conecta, ela consegue entrar dentro da célula. Então, basicamente, a gente vai ter as espículas, que são essas proteínas que vão se agarrar à célula. Ela se agarra à célula pelo fato que ela vai encontrar um receptor aqui. E o receptor, que seria uma proteína, que a gente chama de chave fechadura, vai se conectar, e a partir do momento que esse vírus se conecta, ele joga seu RNA, seu material genético aqui dentro, e a partir daí ele vai começar a se multiplicar, que a gente vai saber como lá na frente. Então, além dessas proteínas espícula, a gente vai ter essas outras aqui, ó, que vocês podem ver, que são as hemagglutinas. Essas hemagglutinas, elas são proteínas que vai facilitar a destruição de outras proteínas que vão estar aqui ao redor, para facilitar a entrada do vírus se for necessário. Então, essas hemagglutinas interases, elas vão interagir dessa forma. A gente vai ter dentro, como a gente conhece, o nosso material genético, que seria o RNA. Esse RNA ele é de fita positiva, e quando ele é inserido dentro da célula, a célula já vai reconhecer ele como um RNA mensageiro. Como ele é um RNA mensageiro, que eu não vou explicar agora, porque não vem ao caso, esse RNA mensageiro ele já vai começar a ser lido pelos ribossomos e pelo retículo endoplasmático, rugoso e liso. Pelo fato que essas duas estruturas é que faz a leitura e a síntese desse RNA para formar as estruturas virais no caso, já que o vírus está usando o maquinário da célula. Então, o que acontece? A partir do momento que o vírus ele se acoplou à nossa célula do trato respiratório, ele se acoplou, beleza? A partir do momento que ele se acopla, a célula reconhece, que ela não percebe que é um corpo estranho, e o vírus introduz o seu RNA. A partir do momento que ele introduz, que essa célula ela já vai entrar protegida, englobada também pela parte dessa membrana plasmática, que vai tornar mais difícil ainda da célula reconhecer essa partícula viral, porque só está entrando o RNA. Então, ele já entra englobado, e as proteínas, como os lisossomos, que são organelas de proteção, de destruição, de ativação, de leucócito, enfim, ela não percebe, e o RNA ele entra de boa, o RNA viral. Agora, o que vai fazer? A nossa célula sempre está ali fazendo a leitura do RNA mensageiro da própria célula. Agora, esse RNA viral vai se encontrar com os ribossomos, que faz essa síntese de proteína, e ele vai começar a sintetizar proteínas, começar a sintetizar o RNA viral desse vírus. Aí o RNA tá lá, ele também vai se encontrar com o retículo endoplasmático rugoso, no caso, e lá dentro, esse retículo endoplasmático rugoso vai começar a sintetizar esse RNA.
E no retículo endoplasmático rugoso, ela vai começar a sintetizar e se adicionar carboidratos, lipídios, esteroides, fazendo aquela estrutura que seria o capsídeo do vídeo, porque ele é feito de fosfolipídio, entende? E de outras estruturas. E é aqui que começa a produção, vamos dizer, do capsídeo e de outras estruturas, é toda nessa região. Então, as proteínas, as espículas, vai ser produzida aqui. Pronto, aí agora, a partir do momento que termina aqui essa síntese, ele parte para o complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi vai fazer? Vai adicionar a eles alguma substância e vai empacotar essas informações, essas proteínas, no caso, todo o capsídeo, a informações da membrana das células. E quando ele sai, ele se encontra com o RNA que o vírus produziu aqui no ribossomo e adentra o capsídeo que estava vazio. Aí agora ele possui o RNA e está pronto para infectar outras células. Então, a partir do momento que ele está pronto, ele sai da célula e pode reinfectar a mesma célula e infectar todas as outras células que estão ali no sistema, no seu sistema respiratório, em todas aquelas células que ele consegue adentrar. E devemos lembrar que não está acontecendo com um vírus, está acontecendo com milhares em uma única célula. E ao mesmo tempo, milhares estão saindo, infectando a mesma célula e indo infectar outras células. E vai acontecer um momento que essa membrana ela vai romper. A partir do momento que ela rompe, a gente já está tendo aí a morte celular. Mas geralmente, quando a célula percebe que está tendo um corpo estranho, ela entra em apoptose e começa a tentar matar matar esses vírus. E aí acontece, na maioria das vezes, é que a nossa resposta imunológica ela é tão agressiva que ela acaba prejudicando nós mesmos, prejudicando alguns órgãos ali necessários. Então, antes de a gente acabar, bora para um exemplo aqui prático. Bora dizer que esse corona, ele entrou pelo nosso trato respiratório superior, porque se adaptou. Então, gente, após o coronavírus ele entrar no nosso trato respiratório superior, que seria a cavidade nasal, a faringe, a laringe, como vocês veem aí na tela, ele passa para a nossa cavidade respiratória inferior, que seria a traqueia, os brônquios se ramificam pelo pulmão até chegar nos alvéolos, certo? Então, após o coronavírus se instalar, ele vai começar a agir nos alvéolos de tal forma que seria basicamente assim. O nosso alvéolo ele vai ter dois tipos de células e seria nada mais do que membranas que revestem esse alvéolo. Seria essa vermelha e essa azul. A vermelha seria o pneumatócito tipo 1, enquanto essa segunda seria célula pneumatócito tipo 2, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que o tipo 1 produz um tipo de líquido, que seria o líquido surfactante. Esse líquido surfactante, ele vai estar aqui presente nessa membrana, porque essa membrana ela é aquosa, certo? É necessário ser um lugar úmido para poder haver a troca gasosa. Então, essa membrana, ela tem água presente na sua estrutura. Então, para poder ocorrer a respiração, ela não acontece quando a gente está respirando lá no nosso trato respiratório superior. Ela só vai acontecer quando o O2 entra no nosso alvéolo, passa pela membrana, pelos capilares e depois chega na corrente sanguínea. Após o O2 chegar, o CO2 ultrapassa e sai para o meio externo. E isso seria o processo de respiração, certo? Isso seria basicamente o processo de respiração. Onde o coronavírus ele vai agir? Ele vai agir mesmo nessa membrana, que ela é constituída de água, que é nada mais que o pneumócito 1. E no momento que ele agir, ele vai começar a destruir essa membrana. E o que acontece quando eu destruo essa membrana?
vai acontecer o fechamento desse alvéolo. Ele vai colabar. Por que ele vai colabar? Porque a partir do momento que eu tenho água aqui, tenho essa membrana aquosa, ela não se ela tenderia a se fechar por conta das moléculas de água, iria se atrair uma na outra. Então, ela iria de fato se fechar. Mas por que ela não se fecha normalmente? Pelo fato, quando essa membrana ela está saudável, a gente vai ter a produção do surfactante. Esse surfactante vai fazer a quebra da tensão superficial da água, dessa forma fazendo com que ela não se atraia e esse alvéolo não se feche. Então, é por conta disso que a gente geralmente já tem problema de respiração e fica muito mal, por conta que esse alvéolo, quando o coronavírus está agindo, ele vai começar a fechar ele ou deixar ele pouco aberto. Dessa forma, não acontece a troca gasosa e o oxigênio não chega à nossa corrente sanguínea. Então, basicamente, o coronavírus ele vai agir aqui, nessa célula respiratória, quando se trata dos alvéolos, destruindo a produção do surfactante. Então, basicamente, foi isso. É onde o vírus ele age.